Presidente. Em primeiro lugar, gostava de agradecer os contributos do nosso convidado, cumprimentar também. Tomámos boa nota dos contributos que nos fez chegar, quer por escrito, quer agora de forma reiterada também na sua intervenção. Muitas das preocupações podemos dizer que partilhamos na abordagem com que aqui nos trouxe. Eu ainda assim acrescentaria aquelas que aqui nos trouxe algumas outras, nomeadamente até perguntas para tentar aprofundar algumas. Elas estarão relacionadas em boa medida com algumas das partes da sua intervenção, mas ainda assim se pode ter de facto alguma bondade a ideia do plano único e portanto de verter tudo em PDM, todos os instrumentos superiores, aliás o que já de certa forma hoje era obrigatório. Esta remissão para o PDM dessa necessidade pode aqui gerar dois problemas. Um deles é, aliás, já hoje partilhado connosco nesta comissão, é o de forçar autarquias em contraciclo com a sua autonomia, contra a sua autonomia política, a determinar num instrumento político e legal que é o PDM normas e regulamentos contra as quais estão. Essa é um dos resultados. E o outro é a fragilização desses instrumentos por incapacidade técnica ou vontade política da respectiva autarquia. Portanto, podemos estar aqui, ao invés de estar a facilitar, a criar uma brecha na aplicabilidade dos instrumentos de ordenamento de valor superior. O que me parece que de certa forma foi previsto, e não é por nada que o legislador transforma um conjunto de planos em programas. Isso não é uma questão semântica, é uma questão muito clara. O programa é programático, como o próprio nome indica, é genérico, aponta linhas e objetivos, enquanto que o plano aponta, através de regulamentos, e tem valor de lei, e aponta uma utilização concreta para determinada parcela. Apesar de ter também uma componente estratégica, evidentemente. Ora, ao convertermos os planos especiais e um conjunto, e mesmo os regionais, em programas, estamos, de certa forma, a permitir precisamente a sua desqualificação enquanto instrumentos de ordenamento territorial. Isto, evidentemente, já é uma consideração subjetiva da parte do meu partido. Mas é uma pergunta que deixo. Se esta formulação de plano não poderá criar uma destas duas, um destes dois desfechos. Tomámos boa nota da sugestão da criação de um plano intermédio, de valor intermédio, portanto, e de escala intermédia, a que chamou o plano de conjunto urbano. Gostava também ainda de colocar algumas outras questões. Se há um conjunto de problemas no plano do urbanismo, do ordenamento do território, que, na nossa opinião, advêm principalmente. Bem, é verdade que também advém da falta de intervenção do Estado, que também advém da desqualificação dos nossos meios técnicos, ou melhor, da sua inexistência, da ausência de um cadastro e da ausência de uma estrutura capaz de o realizar e de o atualizar regularmente. Mas também não é menos verdade que grande parte dos problemas do urbanismo também advém da incapacidade do mercado de resolver os problemas todos que gera e até de conseguir criar muitos problemas, nomeadamente no plano da especulação imobiliária, que merece, aliás, aqui uma dose de soluções que ultrapassam aquilo que é comum de um governo da ala liberal, portanto, que é a venda forçada, que para quem não quer intervir no mercado, forçar um proprietário, com dúvidas até que temos sobre a constitucionalidade de uma medida dessa natureza, mas forçar a venda é em si mesmo um contrassenso, porque não se pode forçar uma venda sem forçar uma compra. Portanto, é uma medida um pouco estapafúrdia, não é? Porque não podendo haver uma compra forçada, acaba por ser o pobre não consegue manter o seu edifício, é obrigado a vendê-lo, e se houver um rico que o queira comprar, vai comprá-lo, integrá-lo num fundo imobiliário, e portanto vamos favorecer a concentração de riqueza. Portanto, o pobre não tem direito a ter um edifício,
o governo encarrega-se de o forçar a passá-lo para as mãos de um rico. Onde não haja um rico que o queira comprar. Enfim, fica tudo na mesma. Portanto, esta remissão para o mercado, da resolução dos próprios problemas do mercado, e eu julgo, e espero não estar enganado, que estamos precisamente na área do urbanismo quando estamos a falar disto. Pergunto também se esta solução de o Estado lavar as mãos sobre o cumprimento dos planos e de remeter a venda, que é um mecanismo de mercado, como solução e de assumir a venda forçada como solução para um problema, se não deixa aqui também um espaço para grande arbitrariedade e, acima de tudo, para a ausência de garantias. A ausência de garantias. Que garantia tem o Estado de que o interesse público será cumprido pelo proprietário em questão. Ainda sobre a venda forçada, parece-nos que o que está em marcha claramente é a tentativa do Governo de promover a acumulação de propriedade. Portanto, aquilo que nos parecia uma solução é a expropriação e o Estado assume a responsabilidade por aquela, e se entender vender a seguir, enfim, mas a venda forçada parece-nos algo que nem sequer faz sentido. Sobre os riscos, eu também gostava de perguntar se não consideram que este era um bom instrumento para também incorporar nas políticas de ordenamento do território, sendo que estabelece as bases do ordenamento e lei dos solos também, se não era uma boa forma de incorporar também a preocupação política que deve existir em torno da prevenção de riscos, da mitigação e da adaptação do território aos riscos com que estamos confrontados, quer do ponto de vista urbanístico, quer ambiental, enfim. Nada disso é referido na lei, tal como, aliás, há muita coisa que passa nesta lei. Eu não sei que guerra de capelinhas é que se estava a referir o senhor deputado, não sei quem redigiu a lei foi sujeito a alguma pressão para não pôr aqui os planos especiais, enfim, não percebi muito bem essa questão de que guerra de capelinhas se referia. Espero que ela não atinja a Assembleia da República, portanto estamos longe dessa guerra de capelinhas, espero eu, mas também a REN e a RAN não aparecem aqui. Eu espero também não tenha sido por uma guerra de capelinhas e que, se ela existiu no gabinete em que foi forjada esta legislação, que não passe para esta Comissão. Enfim, são um conjunto de preocupações que gostávamos de colocar. As restantes, sobre a articulação com outros diplomas e outras questões, enfim, partilhamos exatamente nos termos em que foram colocadas, aliás, até pelos restantes grupos parlamentares. Termino mesmo só com esta questão, porque a senhora deputada do CDS falou disso e porque é uma questão importante e queríamos perceber isto. Há uma alteração entre as classificações do solo, entre o solo urbano, o rústico e o urbanizável, desaparecendo o urbanizável. Mas desaparecendo de nome. Sim, e aqui não está, não é? Portanto, nada aponta para que volte a surgir na regulamentação. Mas ele desaparece, o nome desaparece. Portanto, isso não é o mesmo que desaparecer a figura. Esta é uma questão que também deixamos sobre o solo urbanizável, a classificação como solo urbanizável, porque na verdade não sabemos se não desaparece o solo rústico, não é? Mas, enfim, é uma questão que também deixamos.